Olá! Hoje a tia vai começar a nossa aula falando sobre respeito, né? Uma palavrinha tão pequena, mas tão grande na compreensão. O respeito é bom, né? Quem respeita ama, quem respeita cuida. Então, assim, hoje, nos dias atuais que a gente está vivendo, isso vem em primeiro lugar. Respeitar o próximo. E eu sempre digo, se eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer com ninguém. Então, enquanto eu estou respeitando, as pessoas também vão me respeitar. E aí, eu trago uma imagem para vocês, tá? Que tem aqui a frase, respeito é bom. E aqui eu trago consigo 4 figuras diferentes, onde a primeira está relacionada, tá, a 2 pessoas com tom de pele, a cor, a raça, certo? Diferente. Ao lado eu trago aqui culturas diferentes. Logo abaixo eu trago aqui o respeito à deficiência e também o respeito aos mais velhos, o respeito ao vovô, à vovó, ao papai, né? Então, todas essas imagens, elas trazem consigo o respeito. Não é só respeitar na questão de obediência, na questão da educação, mas é respeitar no todo, né? E trago aqui também para vocês essa, que é muito interessante, ó. Respeitar ao próximo é respeitar a si mesmo. E aqui eu trago consigo, ó, coleguinhas, não é? Vários coleguinhas aqui de uma escola que tem várias culturas, várias cores, né? Ó, temos aí o de cabelinho arrepiado com os olhinhos fechados, temos aí a ruivinha, temos aí um deficiente, temos outro mulato de pele escura, temos a branquinha de cabelos lisos, temos a loirinha de olhos claros. Então, assim, isso aqui significa respeito. Respeito ao próximo, respeito à cor da pele, respeito à classe social. E hoje a gente vai trabalhar com esses 2 temas. A raça, que é a nossa cor da pele, tá certo? E a classe social. De antemão, tia mostra a vocês esse aqui, ó, tá? Que eu vou fazer a leitura e vocês, se quiserem, acompanhar a leitura aí de casa com tia. E diz assim, ó, raça é um termo que foi utilizado, tá certo? Antigamente eles usavam esse termo para indicar, tá certo? A categoria das pessoas. E aqui diz assim, ó, é um termo que foi utilizado historicamente para identificar, tá certo? Categorias essas que relacionavam a cor da pele, ao tom da pele, tá certo? E aí, tia diz também a vocês o seguinte, que a cor da pele não está dizendo quem a pessoa é, quem a pessoa mostra ser. O tom da pele está indicando a raça, o branco, tá? O negro, o indígena, isso aí são o quê? São relacionados à raça. A raça é a mesma coisa da cor da pele, da estatura física, o grande, o pequeno, tá certo? O mais fortinho. Se a gente comparar o nosso estado, ou o nosso país, né, o Brasil ele é mestiço. O que quer dizer mestiço, tia? O Brasil é mestiço porque nós temos pessoas que construíram famílias. O branco construiu família com o índio, não é? O branco construiu família com um chinês, com um japonês, com uma pessoa da África. E aí, quando as pessoas se relacionam e constituem a família, se eu tenho uma pessoa de pele branca e essa pessoa ela forma uma família com uma pessoa de pele negra, por exemplo, um africano ou um baiano que tem um tom de pele mais escuro, então com certeza, não é, os filhos vão se gerar ou com uma corzinha parda,
que nem é branco e nem é moreno, ou moreninho ou branquinho. Então isso gera o quê? A miscigenação, o povo mestiço. Então o Brasil, ele é assim, ele é mestiço. O Brasil tem branco, o Brasil tem negro, o Brasil tem loiros, certo? Então eu trago hoje uma imagem que eu vou mostrar a vocês como se representa o Brasil. E aqui eu trago a vocês essa imagem que eu achei muito interessante, não é? Onde representa aqui o tema que nós estamos trabalhando hoje, que é o respeito, não é? Respeitar o outro é respeitar a si mesmo. Então nós temos que nos dar as mãos, nós temos que nos unir, independente da raça. Observe que eu tenho aqui 4 tons de peles diferentes, não é? Mas a gente não vai deixar de respeitar, de admirar, não é? Até porque cada pessoa tem sua cultura, cada pessoa tem seu modo de ser. Então nós devemos respeitar tanto as outras pessoas em questão de educação, em questão de cor da pele, não é? E isso a gente mostra o quê? O amor, o carinho que devemos ter ao próximo, tá certo? E isso tudo se resume apenas à palavra respeitar, tá certo? E aí também entra a questão de quê? Da classe social. Ô tia, o que é classe social? A classe social é quando as pessoas elas se destinam na questão da desigualdade. A classe social tem aí a classe baixa, a classe média, a classe alta, tá? Quem está na classe alta não é porque sortudo, não é? A pessoa quando está na classe alta, ela trabalhou, ela lutou, ela batalhou para estar onde está. Ô tia, e a classe baixa, não é? Às vezes as pessoas não têm oportunidade, às vezes as pessoas também não têm essa questão de força de vontade de correr, de batalhar. E aí a desigualdade social, não é? Eu mostro aqui essa questão dessa imagem. Nós temos 2 lados, ó, tá? De uma cidade. Esse lado e esse outro. A gente pode observar a diferença, não é? Da classe social. Por quê? Por conta das moradias. A gente observa essa questão dessas moradias aqui, diferente dessa outra. Mas aí, a gente também tem que respeitar essa questão da classe social. Ela existe sim. E aí diz assim, ó, a desigualdade social e a pobreza são problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade. Então, quando fala dos países, é porque todos os países têm esse problema, infelizmente, da desigualdade social, tá certo? Ele existe e eu creio que não vai ser fácil de combater essa questão. Tá bom? Mas aí diz também o seguinte, a pobreza existe em todos os países, pobres ou ricos. Mas a desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos. Aqueles países que continuam na mesma, não é? Que as pessoas que estão no poder, os políticos, os presidentes, os governadores e toda essa classe política, eles não fazem também por onde que essa desigualdade social, ela mude, ela tenha mudanças. E aí as pessoas que são mais pobres, elas sofrem com isso, tá certo? Ela existe sim a desigualdade social. Tanto existe no país pobre, como também existe no país rico. E aí te traz novamente outra imagem. Eu tenho aqui uma charge, certo? É uma tirinha muito engraçada que fala sobre a desigualdade social. E aí eu tirei essa imagem da internet, que ela é muito interessante, que vem aqui, ó. Um pai com o filho, a mãe e o filho. Observe que aqui ao lado nós temos um sinal, o semáforo. E o pai, ó, todo engravatado, bem vestido, ele diz o quê? Filho, não é? Ó, filho, iPod para você. Quer dizer, ele comprou, não é? Um celular, um tablet da última geração. E enquanto a outra classe, não é? Essa é a classe rica e essa é a classe pobre. A mãe diz o quê? Filho, você vai e pede, não é?
Olha aí a diferença, um iPod, né? Porque ele tem condições, comprou porque tem condições. E aí a gente vê, infelizmente, a outra realidade daquelas crianças, daqueles pais que ou não tiveram uma oportunidade, ou às vezes também eles têm oportunidade, mas deixam a oportunidade ir embora. E infelizmente acontece esse tipo de coisa. A desigualdade social. Infelizmente existe sim. Mas aí não depende de nós. Cada um faz a sua parte, tá certo? E aí tia traz consigo hoje essa questão para vocês sobre o respeitar. Respeitar ao próximo como a si mesmo. E isso inclui o quê? Inclui tudo. Inclui a classe social, não é, o pobre e o rico. Inclui aí a questão da cor da pele, que é a raça, tá certo? Tudo isso é relacionado ao quê? Ao respeito, tá certo? E aí também, tia traz para você outra imagem. Ó, uma balança, não é? E aqui essa imagem ela está relacionada ao quê? À classe social. A questão financeira, não é? A questão do pobre com pouco e a questão do rico com mais, não é? Mas aí não é culpa minha, não é culpa sua. É culpa de quê? Da questão brasileira, dos países, dos ricos e dos pobres, que tem de tudo, tá certo? O país rico, lá só existe pessoas ricas. Não. Num país rico também existe a classe, né, a desigualdade da classe social. Infelizmente existe no mundo inteiro. E aí te encerro hoje, tá? Mostrando a vocês que respeito é bom e todo mundo gosta, tá certo? O próximo vídeo, tia vai mostrar a vocês uma música da ovelhinha que fala sobre o respeito. E aí vocês vão lembrar dessa imagem bem interessante, tá certo? Não deixem de assistir e eu espero que vocês tenham compreendido que não adianta, não importa a classe social que a pessoa esteja, não importa a cor da pele da pessoa. O que importa é que nós devemos nos amar, respeitar uns aos outros e lembrar que se eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com o outro. Respeito é bom, todo mundo gosta. E aí tia faz o quê? Tia diz a vocês que vocês não esqueçam da frase, não é? A frase essa que vem relacionada aqui com várias crianças de várias culturas, de vários estados e de várias, o tom da pele de várias cores. E aí eu trago para vocês essa frase que fica aí no coraçãozinho e na mente de vocês. Respeitar ao próximo é respeitar a si mesmo. Então, quando você está respeitando o outro, você está se respeitando, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido que a gente deve respeitar. Não adianta querer ser melhor do que o outro, tá certo? A gente deve sempre compartilhar. Isso é respeitar. Por quê? Porque quem respeita ama, quem respeita cuida, tá certo? E o amor sobre todas as coisas. Então, respeito é bom e todo mundo gosta. Tchau! Bom, para vocês compreenderem melhor o significado da desigualdade social, eu trago para vocês aqui essas imagens, tá certo? Vejam só, vocês irão, imagine, tá certo, que um bolo inteiro representa toda a renda nacional. Aqui eu tenho duas metades, tá? Essa metade com essa, ela representa o bolo inteiro. E esse bolo representa a renda, não é? O dinheiro nacional. Observe aqui nessas ilustrações que metade do bolo será distribuído para pouquíssimas pessoas. Olha a quantidade de pessoas que tem aqui para distribuir essa metade do bolo. Já a outra metade, ela foi distribuída para muitas pessoas, como vocês podem ver aqui na imagem, tá certo? Relacionada às duas questões da metade do bolo, formando o bolo inteiro. É isso que acontece com a distribuição de renda do Brasil. O dinheirinho, né? Essa metade
para poucas pessoas e essa outra metade para muitas pessoas. Então, o que é que acontece? Quem ficou com a metade do bolo, não é? Do dinheiro, poucas pessoas, essas poucas pessoas, elas irão receber uma fatia maior do bolo, com certeza, porque o bolo foi dividido apenas para essas pessoas. Então, é só você observar aqui o tamanho da fatia do bolo que essas pessoas ficaram, não é? Já as outras pessoas, que são mais a quantidade, certo? Ficaram com o quê? Com uma fatia bem pequena, como vocês podem observar no prato de cada uma delas. Entre outras palavras, o que é que tia pode dizer a vocês? Poucos tem muito. E muitos tem pouco. Essa imagem aqui, ela representa o quê? A desigualdade, tá certo? Ó, como vocês podem ver, a metade do dinheiro brasileiro, que é dividido para poucas pessoas, eles ficam com uma parte maior. É só observar a fatia, tá certo? Tia colocou esse exemplo do bolo como se fosse a renda brasileira. E a outra metade, que foi dividida para muitas pessoas, observe que a quantia que cada um ficou foi menor. Tia vai colocar mais perto, aproximar para vocês verem aqui. Olha a fatia do bolo dessa senhora e olha a fatia do bolo dessa menina. Então, isso é o dinheiro, é o nosso dinheiro. Por isso que existe a desigualdade social, tá certo? Quando é dividido para muitas pessoas, as pessoas recebem pouco. Mas quando é dividido entre poucas pessoas, as pessoas recebem muito, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.